Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um tipo de filme de super-herói diferente. No meio de uma enxurrada de filmes estranhos, bizarros e ruins de super-heróis, esse filme reuniu os três Homens-Aranhas e surpreendeu até que positivamente. A produção conseguiu equilibrar nostalgia e inovação, algo que, venhamos e convenhamos, é bem raro em um gênero saturado como o gênero de super-heróis. E sim, surgiu logo em um momento que o público parecia que começava a demonstrar sinais evidentes de fadigas com filmes de super-heróis. O filme realizou o que muitos consideravam impossível até então, ou seja, esse filme reuniu três gerações do herói aracnídeo e estabeleceu um novo padrão para o que um filme de super-herói realmente pode alcançar. Em meio a uma enxurrada de produções, como havia brevemente comentado antes, que pareciam seguir fórmulas previsíveis, algumas beirando até o medíocre e outras o deplorável, esta obra se destacou por sua capacidade mais extraordinária de equilibrar tudo isso entre nostalgia e drama pessoal. Lançado em 2021, esse filme marcou um momento histórico ao reunir não um ou dois, mas três atores que interpretaram o Homem-Aranha em diferentes eras. Ou seja, estamos falando de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland. Tobey é o pioneiro que nos apresentou ao herói no cinema em 2002, traz uma aura de nostalgia, aquela aura mais de sabedoria, interpretando um Peter Parker aqui mais maduro, um tanto quanto mais maduro, sim, comparando com os outros, quase como um tio sábio para os outros dois Homens-Aranhas. Sua presença nos faz lembrar daquelas tardes de sábado que passávamos assistindo seus filmes com aquele charme um tanto quanto desajeitado, porém com o seu heroísmo puro. Andrew Garfield, que viveu uma versão mais emocional e uma versão também mais trágica desse herói, carrega então consigo o peso de suas perdas passadas, onde ele interpretou brilhantemente o Homem-Aranha a partir de 2012 e mostrou muito bem isso, especialmente quando ocorreu o arrasta para cima da Gwen Stacy. E nesse sentido, podemos ver que ele encontra um tipo de redenção e também um tipo de alívio ao longo dessa história desse filme. E Tom Holland também, o jovem prodígio do MCU, está no centro de tudo aqui nessa história, lutando para entender quem é ele enquanto o seu mundo literalmente desmorona ao seu redor. A expectativa em torno do filme era gigantesca. Rumores, vazamentos e teorias dominaram as redes sociais por meses, transformando cada entrevista, trailer ou imagem também em um verdadeiro evento. Essa comoção poderia ter prejudicado a recepção final do filme, e isso é um fato, pois muitas produções não conseguem corresponder, no final das contas, ao hype criado antes do seu lançamento. E nós já vimos isso acontecer em pelo menos umas duas dúzias de filmes de super-heróis, né? Entretanto, Homem-Aranha Sem Volta para Casa superou as expectativas ao criar uma história coesa. A presença dos vilões de outras realidades, de outros filmes e dos Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield não foi apenas um truque de marketing por aqui, mas parte essencial da narrativa também. Cada um deles trouxe um peso dramático e também um peso emocional que enriqueceu a jornada de Peter Parker. A decisão de trazer de volta esses vilões mais clássicos das franquias anteriores poderia facilmente ter resultado em um mero fanservice. No entanto, Sem Volta para Casa conseguiu dar a cada protagonista um tratamento que não apenas honrou as suas aparições originais, mas também adicionou novas camadas de profundidade a seus respectivos personagens. No momento em que Andrew Garfield e Tobey Maguire surgem através dos portais é, sem dúvidas, um dos maiores momentos e mais memoráveis desse filme. No entanto, o verdadeiro triunfo do filme não está apenas na reunião física desses três atores, mas na forma também como cada versão do Peter Parker foi tratada com profundo respeito e compreensão de sua jornada individual. A construção do protagonista de Tom Holland atingiu esse auge no filme, e isso fica muito evidente no decorrer da história. Em seus filmes anteriores, seu Peter Parker ainda parecia imaturo e dependente de figuras como Tony Stark. Agora ele se vê praticamente sozinho, sem seus mentores e obrigado a amadurecer de uma forma rápida e aparentemente
brutal. A morte da tia May, nesse sentido, foi um ponto de virada crucial para o Peter Parker de Tom Holland, conferindo ao herói um novo peso emocional nessa trama. Esse momento parece que ressignificou sua missão como Homem-Aranha e deu ainda mais força à decisão final do filme também, né? Quando ele escolhe nesse sentido a sua existência da memória de todos para proteger aqueles que ama, é aí que a gente vê que esse Homem-Aranha do Tom Holland realmente mudou. O uso do multiverso também em Sem Volta para Casa é um outro aspecto desse filme que diferencia de outros filmes desse gênero também. Nos últimos anos, o multiverso se tornou uma tendência de filmes de super-heróis, mas muitos deles falharam ao explorá-lo, resultando em tramas fracas, confusas e desconexas. Doutor Estranho está aí para provar esse ponto. Aqui, no entanto, o conceito é tratado com inteligência e simplicidade também. A premissa é direta: um feitiço do Doutor Estranho dá errado, abrindo portais para outros universos e trazendo vilões que conhecem a identidade do Homem-Aranha. Essa abordagem torna o multiverso acessível mesmo para quem não é versado nas complexidades dos quadrinhos. E se você achou que o multiverso nos filmes, especialmente no MCU, é confuso, isso é porque você não viu o multiverso dos quadrinhos ainda. A temática da redenção é de fato a alma de Sem Volta para Casa. Em um gênero onde os heróis geralmente derrotam os vilões sem pensar duas vezes, esse filme ousa perguntar: e se pudéssemos consertar o que está quebrado? Peter Parker de Tom Holland não apenas quer vencer os vilões nesse sentido, mas aparentemente parece que ele quer salvá-los também. Ele acredita que com a ajuda da ciência e também da magia e também do roteiro, pode curar esses antagonistas de suas aflições e enviá-los de volta para seus universos como pessoas melhores. O Dr. Octopus nesse filme é curado e ajuda os heróis no final. E se você não assistiu esse filme, desculpa pelo spoiler, mas ele é de 2021, né? Proporcionando assim um momento de triunfo ao Dr. Octopus e toda a história. O Homem-Areia, que não só quer voltar para casa, também encontra seu caminho. Mesmo Eletro, que mostra lampejos de arrependimento, como se por um momento ele pudesse ser mais do que sua raiva, parece também ter sua redenção. No entanto, o Duende Verde, aquele bizarro e fantástico Duende Verde do primeiro filme, da primeira trilogia do Homem-Aranha, melhor dizendo, se recusa a ser salvo, levando a consequências trágicas, inclusive, o arrasta para cima da Tia May, um momento em que parece que cortar o Homem-Aranha de Tom Holland como uma faca. Bem, todas essas abordagens parecem trazer uma profundidade um pouquinho maior a esse gênero, transformando o filme em uma reflexão sobre segundas chances, sobre empatia e também o verdadeiro significado de ser um herói, que embora seja clichê, parece que está se perdendo a cada filme de super-herói que é lançado. É uma mensagem interessante, embrulhada em teias, explosões e momentos de muita emoção. E quando Peter decide seguir em frente, pelo menos o Peter original, mesmo sabendo que nem todos podem ser salvos nesse sentido, você sente o peso dessa escolha e o crescimento que vem com ela também. O filme conseguiu fazer o que parecia que era impossível por aqui: satisfazer expectativas astronômicas dos fãs, enquanto entregava uma história profundamente pessoal e ao mesmo tempo emocionante. É um testamento ao poder do cinema em relação aos super-heróis quando ele é bem feito, quando há respeito na história e compreensão genuína do que torna esses personagens tão originais. Em um universo, então, de filmes de super-heróis que às vezes parecem se perder em meio a explosões, histórias fracas e apenas efeitos especiais, Sem Volta para Casa nos lembrou que no coração de todas as grandes histórias está algo muito simples: personagens pelos quais nos importamos. Será que veremos outros filmes de super-heróis alcançar tais alturas tão cedo? Bem, como diria o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.